Parece que algumas relações a gente não imagina que serão uma questão na nossa vida. Eu tenho a impressão de que relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relações de trabalho, relações que a gente escolhe, a gente consegue ter mais facilmente a noção da complexidade que elas carregam. Mas a relação entre pais e filhos, por exemplo, uma relação em que nós nascemos nela, na maioria das vezes, ao mesmo tempo que nós reconhecemos sim que somos pessoas diferentes, você sabe que você é diferente dos seus pais, mas nós acreditamos muitas vezes que naturalmente a gente vai encontrar um caminho para fazer essa relação dar certo. Afinal de contas, é família, né? Pelo menos eu tinha essa visão por muito tempo. Mas, ao longo dos anos, eu fui percebendo que isso é um engano. Eu percebi que as relações humanas, de forma geral, elas são muito complexas. Independente de ser uma relação que você escolheu construir a partir de um momento da sua vida, ou uma relação na qual você nasceu nela, enfim, independente do que for, relações humanas são muito complexas. Eu percebo que se relacionar é muito sobre lidar com o desejo, com o seu próprio desejo e com o desejo da outra pessoa. Você deseja fazer uma coisa, você deseja ser uma coisa, você deseja falar uma coisa, e a outra pessoa pode não desejar o mesmo que você. E a partir daí, acredito eu, que surgem muitos embates, né? E por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque a Alison Bechdel, ela escreveu esse quadrinho para nos contar principalmente sobre a sua relação com seu pai, que foi um tanto conturbada. Até por isso tem um subtítulo aqui, né? Uma tragicomédia em família. Foi uma relação muito carregada de silêncios, de ausências, sabe? E por mais que eu esteja falando de situações difíceis, situações delicadas, esse foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu li no ano passado, em 2019, entrou na minha lista de favoritos do ano, mas entrou na minha lista de favoritos da vida. É sensacional isso, é incrível, assim, é sensacional a sensibilidade da Alison Bechdel para nos transmitir seus sentimentos, seus pensamentos através dessa história. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é sobre esse quadrinho sensacional Fun Home, uma tragicomédia em família da Alison Bechdel. A Alison Bechdel é uma cartunista, uma escritora norte-americana e a primeira vez que eu ouvi o nome Bechdel foi com o teste de Bechdel. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso. Esse é um teste que te convida a analisar as histórias, analisar a representatividade feminina nas histórias. Esse teste te convida a fazer 3 perguntas. Quando você entrar em contato com uma história, você vai observar o seguinte: tem mais de uma mulher com nome nessa história? Essas mulheres, elas conversam, elas dialogam uma com a outra? E quando essas mulheres conversam, elas conversam sobre algo que não é um homem, elas estão falando sobre algo além de um relacionamento? Pode parecer muito básico, a princípio pode parecer até bobo, mas se você nunca viu esse teste por aí, você vai se surpreender com a quantidade de filmes, de séries que não passam no teste. Então a Alison Bechdel, com os seus trabalhos, ela tem um papel importante nas questões do feminismo e também na questão da luta LGBT, porque a Alison Bechdel, ela é lésbica. Nesse quadrinho, inclusive, ela vai abordar bastante essa questão da sexualidade. O foco dessa história é a relação da Bechdel com seu pai. Mas se você for ler esse quadrinho, você vai perceber como a sexualidade está muito entrelaçada nessa relação. E eu digo isso porque quando a Alison Bechdel resolveu contar para os seus pais sobre a sua sexualidade, quando ela resolveu contá-los que ela é lésbica, isso ela estava aí na transição para a vida adulta, né? Ela estava começando a faculdade. Então ela está fora de casa, está morando fora para estudar. Ela escreve uma carta e envia para os pais contando sobre isso. Pouco tempo depois disso, a Alison descobre, através da sua própria mãe, que o seu pai manteve relações com outros homens ao longo da vida. Mas ele nunca se assumiu assim, homossexual, ele nunca assumiu isso publicamente. Então esse foi um fato que o pai tentou esconder a vida inteira, mas a mãe sabia, né? Ele teve vários casos com vários homens, inclusive com garotos, assim, meninos muito mais jovens que ele. E isso foi um choque, isso foi um baque muito grande para a Alison. Ela
ficou assim com a sensação de que ela nunca de fato conheceu o seu próprio pai. Ela até diz também no momento desse quadrinho que quando ela entendeu a sua sexualidade, né, conseguiu falar isso, escrever isso para os pais dela, foi um ato libertador para ela, né? Imagino que seja para muitas pessoas quando elas conseguem falar sobre isso com alguém, né? E daí, pouco tempo depois, ela recebe essa notícia da sua mãe de que seu pai manteve casos contra os homens ao longo da vida. Aí ela diz que perdeu essa sensação libertadora que ela tinha sentido antes, porque ela voltou a ficar na sombra dos seus próprios pais, sabe? O pai da Alison, que se chamava Bruce, ele era agente funerário, ele cuidava de uma funerária. Foi um negócio que ele herdou da família, foi o seu avô quem construiu. É, aliás, daí que vem essa ironia do título, né? Fun Home, que traduzindo seria uma casa divertida, um lar divertido, né? O fun aí de diversão. Só que não, porque ela não está contando uma história divertida. Então esse fun do título vem de funeral. O pai da Alison, além de cuidar dessa casa funerária, ele também era professor de inglês do ensino médio. Tinha um fascínio muito grande por alguns autores específicos. E ele era fascinado também por restauração, por decoração. Ele vivia reformando a casa onde eles moravam. Era um casarão antigo e ele ficava sempre obcecado em restaurar, sabe? Restaurava não só a casa, mas como também objetos. Vivia pegando objetos aleatórios que ele encontrava na rua, levava para casa para reformar. Gostava também muito de jardinagem. Gostava não, né? Gostar não é a palavra ideal. Ele era obcecado, ele era fascinado por essas coisas. E ele era um tanto distante da família, dos filhos, da esposa. Quando ele não estava trabalhando, se ele estivesse em casa, ou ele estaria lendo, ou fazendo essas reformas aí. Tem um momento no quadrinho que a Alison coloca o seguinte: nossa casa era como um retiro de artistas. Jantávamos juntos, mas do contrário, estávamos imersos em nossos objetivos distintos. E nesse isolamento, nossa criatividade adquiriu um caráter compulsivo. Era uma casa onde cada um estava muito isolado no seu próprio mundo, sabe? E acaba existindo certo mistério, pelo menos na cabeça da Alison, acerca da morte do seu pai. Ele morre apenas 4 meses depois que ela enviou essa carta para casa contando sobre a sua sexualidade. E ele foi atropelado por um carro, por um caminhão, não me lembro. E a Alison fica se questionando muito sobre isso. Será que foi realmente um acidente ou será que meu pai quis entrar na frente do carro? E aí tem um momento que eu até destaquei aqui no quadrinho onde ela fala justamente sobre isso, sobre essa ausência do pai. É verdade que ele não se matou até quase os meus 20 anos, mas sua ausência ressoava retroativamente, ecoando por todo o tempo que o conheci. Talvez seja o inverso daquela dor que sentem os amputados no membro que perderam. Ele estava lá todos aqueles anos, alguém de carne e osso, arrancando papel de parede, plantando cornisos, polindo os acabamentos, cheirando a serragem e suor e colônia de marca. Mas em mim, doía como se ele já tivesse ido embora. Então aqui ela está dizendo que mesmo quando o pai dela ainda estava lá, ela já sentia a ausência dele. E nas poucas vezes assim que ele se fazia presente no meio da família, muitas vezes ele era um pouco agressivo, um tanto autoritário. Ele se importava muito com a aparência, sabe? Não só com essas questões da casa, da reforma, mas com a sua própria aparência e com a aparência dos filhos também. A impressão que dá é que ele queria transmitir uma perfeição para quem estivesse de fora, né, para as outras pessoas. Na realidade era uma família muito carente de vínculo, sabe, carente de afeto, carente de amor mesmo. Creio que uma vida inteira escondendo a própria verdade erótica pode ter tido um efeito renunciante e cumulativo. A vergonha sexual é em si um tipo de morte. Olha que forte isso que ela escreve, né? Um ponto maravilhoso sobre como a Alison constrói a narrativa desse quadrinho é que ela se utiliza de muitas referências literárias para construir tudo. Ela se utiliza de muitas metáforas da literatura para contar a sua própria história. Uma das poucas coisas que ela sentia que a conectava com seu pai eram os livros. Ela também sempre gostou muito de ler, o pai dela também gostava muito de ler, então ele vivia indicando livros para ela, sabe? E esse era o momento de afeto, de contato, de troca que ela podia ter com muitas referências literárias aqui, que ela vai citando ao longo do livro, como o Fitzgerald, o Hemingway, Proust, o Henry James, e tem vários outros que eu não vou me lembrar aqui agora. E você não precisa ter lido os livros ou ser grande conhecedor da obra desses autores para entender as referências que ela faz. Ela faz isso incrivelmente bem. Ela apresenta um pouco da história em si e faz o paralelo com a sua própria vida. E não é nada forçado, gente, não é nada forçado. Parece assim, é até difícil explicar, mas parece que os livros existiram para se encaixar na história deles.
É incrível, maravilhoso, de verdade, como ela consegue, assim, mesclar realidade com a ficção. Bom, voltando ainda sobre a morte do pai dela, a Alison por algum tempo ficou se questionando se ela não teria alguma responsabilidade pela morte dele. Por algum motivo, ela acha que pode ser culpa dela, talvez pelo fato dela ter se assumido a sua sexualidade, isso talvez o afetou de alguma forma, ele preferiu tirar a própria vida. Ela fica assim, nesse impasse, pensando se ela teria alguma relação. Ela reconhece que o fato dela se culpar de alguma forma pela morte do seu pai é a tentativa final, digamos assim, de encontrar um vínculo entre os dois. Então a gente percebe com isso que é um vínculo que ela tenta manter. Ela tenta todo o tempo encontrar pequenos pontos que os conectam de alguma forma. O que deixou essa leitura ainda mais tocante, mais marcante para mim, foi o que eu senti ao terminar. É uma leitura incrível do início ao fim, foi uma leitura incrível para mim do início ao fim, mas os últimos quadrinhos foram muito emocionantes. Porque eu fiquei muito forte com a sensação de que a Alison, enquanto ela construía esse quadrinho, enquanto ela escrevia esse quadrinho, isso foi para ela também um processo de descobertas sobre a relação dos dois. Dessa relação tão difícil, dessa relação tão conturbada que eles tiveram. Parece que para ela, construir a narrativa desse quadrinho foi um processo de libertação, de finalmente entender e aceitar a forma como eles conseguiram se relacionar ao longo da vida. Não é romantizando assim, nem nada, uma relação que foi um tanto problemática, mas quando ela escreve esse quadrinho, o pai dela já está morto. Então não tem muito que ela pudesse fazer sobre a relação dos dois, entende? Foi de longe uma relação ideal e ela reconhece isso, mas foi a relação que eles tiveram. Ele morreu, não dá pra ser construído nada mais entre eles. No decorrer de toda a leitura a gente percebe que ela tem sim tristeza, que ela tem mágoa de algumas coisas que aconteceram ou de coisas que não aconteceram entre os dois. Mas em nenhum momento parece que ela quer se desvincular, em nenhum momento parece que ela quer anular a figura do pai ou que ela quer demonizar a figura do pai. Pelo contrário, durante a história eu fiquei muito com essa sensação de que ela tenta a todo momento encontrar pequenos fragmentos de ternura, pequenos fragmentos de afeto entre a relação dele, para ela conseguir seguir em frente, sabe? Para ela aceitar que foi isso e seguir. O incrível desse quadrinho é isso, sabe? Como ela consegue mostrar incrivelmente bem, maravilhosamente bem, a complexidade de uma relação que eu comentei com vocês lá no início. Então não é porque ele não foi um pai ideal e ela reconhece que não foi uma relação ideal, mas nem por isso ela deixa de amá-lo, nem por isso ela deixa de se importar com ele, ela deixa de pensar nele. Se vocês lerem esse quadrinho, e eu espero que leiam, espero que procurem, que vá atrás dele, se tiverem oportunidade, leiam, porque é sensacional. Prestem atenção nesses pontos que eu chamei a atenção e depois me digam se vocês concordam ou se vocês discordam de mim. Talvez vocês tenham feito uma leitura totalmente diferente do que a Alison traz aqui. E isso é algo incrível da literatura, né? Interpretações diversas para uma mesma história. Mas eu recomendo muito, gente, recomendo fortemente. Leiam esse livro, leiam esse quadrinho. Demorei para fazer o vídeo sobre ele porque eu tenho esse problema com livros que eu gosto muito. Eu fico pensando como eu vou falar desse livro para as pessoas, dessa história para as pessoas, mas enfim, aqui estou com esse vídeo que espero ter conseguido passar um pouco do que eu senti ao ler esse quadrinho, que é incrível, sensacional. Se tiverem oportunidade, leiam. Bom, acho que já falei demais, já estou com a garganta seca, já estou ficando até um pouco sem voz, mas é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou e você fica avisado sempre que sai um vídeo novo. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem, espero que vocês se cuidem nesse momento mais do que nunca. Espero que estejam ficando em casa sempre que possível, nesses dias aí de quarentena. E é isso, tudo aqui, mandando energias positivas para todos vocês. Se cuidem, fiquem bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!